É por causa da cruz que a gente está aqui hoje, é por causa da cruz que a gente pode agora abrir a palavra de Deus e compreendê-la, apesar de todos nós aqui sermos pecadores. Apesar de, nos nossos melhores momentos, nos momentos que a gente expõe a palavra de Deus mais claramente, nos momentos que a gente ama a Deus mais intensamente, a gente ainda está infinitamente aquém da grandeza dEle. A gente ainda está infinitamente aquém do amor que Ele merece. Mas por causa da cruz de Cristo, a gente pode se achegar a Ele, ser cada vez mais santificado, para cada vez mais conhecer a Ele verdadeiramente e amar Ele mais verdadeiramente. E é com essa esperança que a gente vai olhar para o texto de hoje. Confesso que esse foi um dos textos mais difíceis de preparar para mim, em parte por algumas questões do texto em si, que deram algum trabalho para elaborar, mas em boa parte porque a gente vai olhar para um atributo de Deus nessa manhã, que é um atributo que leva a gente a reconhecer como Deus está completamente além do nosso alcance, como Deus é infinitamente maior do que a gente pode compreender. E como que alguém explica, como que alguém expõe para outras pessoas algo que está totalmente além da nossa compreensão. Acho que cada pregador, quando vai falar do amor de Deus, quando vai falar da santidade de Deus, vem para o púlpito e sai do púlpito, se ele está entendendo do que ele está falando, com a sensação de que ele foi um completo fracasso. Porque são coisas que estão além da compreensão humana, e a gente é chamado por Deus a expor essas coisas. E por isso que a gente vem agora em dependência da cruz e na dependência do Espírito dele para aplicar essas verdades aos nossos corações, para que a gente reconheça a glória do nosso Senhor e assim a gente seja movido à adoração, para que o Espírito faça aquilo que está além do alcance de qualquer pregador, qualquer teólogo, qualquer filho de Deus, estudante da palavra de Deus, de qualquer anjo nos céus, que é que o Espírito venha e dê para nós um vislumbre, uma compreensão da glória do nosso Senhor, do nosso Deus. E por isso eu queria chamar você, antes da gente até abrir nossa Bíblia, eu ainda não falei o texto, queria chamar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que a gente rogue ao nosso Deus que fale a nós nessa manhã. Pai Celeste, ó Deus, obrigado por teu Filho Jesus. Quão grande é o poder da cruz. Senhor, ó Senhor Jesus, Deus se fez carne e morreu por nós. E pelas suas feridas nós somos sarados, pelas suas feridas, pela sua morte, seu sofrimento, porque o Senhor pagou pelos nossos pecados. Agora nós nos achegamos a Ti, ó Deus, a Ti, Pai, Filho e Espírito. E nós nos achegamos rogando pela Tua bênção, rogando pelo Teu auxílio, rogando que, Pai, diante do Teu grande amor, nós sabemos que isso não é impossível para o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha e que o Senhor se revele a nós. E como temos aprendido, que o Senhor nos fortaleça no nosso homem interior, que Cristo habite em nossos corações, que conheçamos o Teu amor que excede todo entendimento, sejamos tomados de toda a plenitude do Senhor, ó Deus, para que vivamos de todo o coração para a Tua glória. Abre os nossos olhos, Senhor, fala conosco nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, queria chamar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, o texto dessa manhã se encontra nos versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Amém. Esse texto inicia uma nova sessão no livro de Provérbios, um novo grupo de provérbios, e é um grupo de provérbios que está, como a gente vê no versículo 1 desse capítulo, que diz que são provérbios que são de Salomão, ou seja, Salomão que propôs, que elaborou, que pronunciou, ensinou esses provérbios, inicialmente, mas foram transcritos, o texto diz no versículo 1, pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um dos reis do reino de Judá, especificamente. A gente lê a história dele lá em 2 Reis, a partir do capítulo 18, 2 Crônicas, a partir do capítulo 29. E Ezequias assumiu o reino de Judá logo após um dos reis mais ímpios, mais perversos da história desse reino. O rei que veio antes de Ezequias foi o rei Acás. E Acás, aqueles que se lembram da história, ele não apenas adorou falsos deuses, mas Acás conduziu o povo ativamente para se afastar da adoração ao Deus verdadeiro e começar a adorar também falsos deuses, os deuses da Síria. Em 2 Reis e 2 Crônicas, a gente lê que Acás fechou o templo do Senhor.
ele fechou o templo para que as pessoas não fossem mais sacrificar a Deus. Ele não só estava deixando o templo lá e guiando as pessoas pelo caminho errado, mas ele ativamente fechou o templo. Não só isso, mas ele construiu altares aos deuses da Assíria. E ele falou para os levitas, para os sacerdotes, vocês não sacrificam mais nesse altar que era do templo, o que Deus determinou, mas vocês sacrificam nesse altar que eu construí com base no que eu vi lá na Assíria. Então Acas foi realmente ativo em afastar o povo de Deus. Isso levou o povo a se afundar em idolatria e também levou à destruição ali da nação, com a Síria vindo e fazendo guerra contra o povo de Israel. Só que logo depois de Acas, vocês imaginem o contexto de Israel nesse momento diante de Deus, logo depois de Acas vem Ezequias. E diferentemente do antecessor, a Bíblia diz que Ezequias seguiu a Deus de todo o seu coração, que não houve rei como ele, que se apegasse ao Senhor como Ezequias se apegou. E Ezequias, então, desde o começo do seu reino, começa a promover diversas reformas na terra de Judá. E ele promove diversas reformas, obviamente, religiosas. Ezequias reabre o templo, Ezequias restabelece a aliança do povo com Deus, Ezequias restabelece o culto, a ordem de culto que tinha sido estabelecida pelo profeta Natã por meio de Davi. E Ezequias dirige de volta o povo a adorar o Deus verdadeiro. Então, esses provérbios são compilados pelos homens de Ezequias, que é esse rei, que promoveu reformas na vida religiosa de Israel para trazer o povo de Israel de volta para a adoração ao Deus verdadeiro e a adoração que agrada a Deus. Só que quando a gente vai para o livro de Provérbios e se depara com esse texto, a gente percebe que Ezequias não se preocupou apenas em restabelecer o culto a Deus, em se voltar para Deus nas questões religiosas, explicitamente religiosas de Israel. Quando a gente olha para esse trecho compilado por Ezequias, pelos homens de Ezequias, a gente vê que ele se preocupou também em buscar a sabedoria de Deus para todas as áreas da vida dele. Aqui a gente tem provérbios que falam desde o que é uma esposa virtuosa, o que não buscar numa esposa. Tem provérbios que falam sobre como se alimentar e como viver na presença de outras pessoas, como se portar como sabedoria. E, especialmente, esses primeiros versículos de Provérbios 25 falam a respeito de como se portar no contexto da realeza. Como se portar diante de um rei. O que é valioso num rei, o que deve ser buscado num rei. E isso mostra aquilo que a gente já tem, que os irmãos devem estar cansados de ouvir ao longo dessa série de provérbios, que é que, quando alguém se volta para Deus, isso muda não somente a forma como essa pessoa vive na igreja, não somente a forma como essa pessoa ora e lê a Bíblia, não somente a forma como essa pessoa vive sua vida religiosa, mas muda toda a sua vida. Quando alguém verdadeiramente se volta para Deus, isso vai mudar desde a forma como essa pessoa vai à igreja, até a forma como essa pessoa trabalha, como essa pessoa se veste e como ela se alimenta. Não tem uma área da nossa vida que não passa a ser sujeita a Cristo, quando a gente se volta para Deus. Gradualmente, a gente vê que cada vez mais o todo da nossa vida é conformado à vontade de Deus, e é isso que cada cristão verdadeiro busca. Cada cristão verdadeiro busca ser agradável a Deus em toda a sua vida. E por isso não surpreende que, nesse começo de Provérbios 25, nesse momento em que o rei está conduzindo de volta o povo à adoração a Deus, esses versículos tratam justamente sobre o que é um rei agradável a Deus, o que é um rei sábio, como se portar na presença de um rei e assim por diante. E hoje a gente vai observar os versículos 2 e 3, que falam especificamente sobre o que torna um rei glorioso. Notem aí que o texto começa definindo o que torna um rei glorioso, né? Ele diz, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ele fala, em que consiste a glória de um rei? Em esquadrinhar as coisas. Em que consiste a glória de Deus? Em cobrir as coisas. A gente reconhece a glória de Deus como? Quando a gente olha para Deus e a gente vê que Ele está infinitamente além de qualquer coisa que a gente consiga conceber. Que Deus é muito maior do que qualquer um dos nossos pensamentos. Que a sabedoria dEle, o poder dEle, a justiça dEle, fazem a gente se sentir nada, fazem a gente se humilhar e se prostrar, porque Ele é muito maior, muito mais glorioso do que qualquer coisa que a gente consiga conceber. E nisso a gente adora a Deus, porque a gente reconhece que Ele é diferente de nós, que Deus, como Deus diz, Ele é quem Ele é, que Deus não é como algum outro ser, Deus é quem Ele é totalmente diferente e superior a qualquer ser criado. E como que alguém reconheceria a glória de um rei? O texto ensina aqui. Qual é a glória de um rei? O que torna um rei glorioso? Um rei é visto como glorioso
quando ele é capaz de esquadrinhar as coisas, quando ele é capaz de olhar para questões e entender aquela questão com profundidade, entender o que de fato está acontecendo ali e agir com sabedoria de acordo com isso. E é isso que a gente vai olhar com mais calma, e eu vou inverter a ordem para a gente observar essas coisas. Primeiro a gente vai entender melhor o que torna um rei glorioso, o que significa que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Em seguida a gente vai entender melhor o que significa dizer que a glória de Deus é encobrir as coisas. E de novo, o que torna um rei digno de glória, como eu disse então, é a sua capacidade de esquadrinhar as coisas. Conforme a gente olha para esses dois pontos, deixa eu dar um passo atrás, a gente não vai sempre que a gente lê Provérbios, irmãos, eu repito isso, o pessoal que vai no pequeno grupo lá em casa está cansado de ouvir. Quando a gente olha para Provérbios, é muito fácil a gente se perder tratando Provérbios como um livro puramente prático. Provérbios é um livro extremamente prático, e se ele não mudar a nossa prática, a gente está lendo ele errado. Mas a gente deve olhar para Provérbios além disso, porque Provérbios mostra para a gente o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Então, quando eu leio aqui que a glória dos reis é encobrir as coisas, Deus fez os reis de modo que a glória deles está em esquadrinhar certas coisas. Então isso me ensina o que Deus espera dos reis, isso me ensina algo sobre a vontade de Deus e o caráter de Deus. E é isso que a gente deve buscar para que a gente tenha, de fato, uma vida sábia, uma vida fundada no temor do Senhor. É o temor do Senhor e não princípios práticos que são o princípio da sabedoria. E a gente precisa sempre entender como o temor do Senhor leva a esses princípios de sabedoria que estão aqui. Mas, terminando agora toda a introdução, o que quer dizer então que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas? Essa palavra esquadrinhar, ela significa, ela traz a ideia de examinar alguma coisa cuidadosamente. Até em português, talvez intuitivamente alguns possam lembrar disso, né? Esquadrinhar, entender cada quadradinho, cada parte daquilo ali. A ideia de examinar é essa, de esquadrinhar é essa, é examinar algo cuidadosamente, ao ponto da pessoa conseguir entender o que de fato está acontecendo, o que de fato algo significa. E a aplicação disso a um rei fica ainda mais clara quando a gente considera que no contexto aqui antigo, especialmente no contexto de Israel, o rei não tinha um papel simplesmente de governar, o rei não tinha um papel simplesmente de fazer obras, de preparar o povo militarmente, mas o rei tinha um papel muito importante de julgar a nação. As questões difíceis eram julgadas também pelo rei. Pessoas vinham ao rei com situações do cotidiano para que o rei julgasse essas questões. Isso não é novo, isso não aparece só aqui. A gente viu, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 20, o versículo 8, diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. A ideia é que o rei se assenta para julgar e ele consegue olhar e saber o que de fato aconteceu. Ele olha e ele entende o que de fato está acontecendo e com isso, ele é capaz de dissipar o mal. Por quê? Ele esquadrinha as coisas. Ele entende o que é e ele age de acordo com isso. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, o texto diz que o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Aqui o versículo 26 de Provérbios 20. A ideia é que o rei sábio peneira ali os perversos. Ele separa os perversos dos justos. Ele separa e aí ele trata os perversos de acordo. E com isso ele traz justiça. E é isso que faz um rei glorioso aos olhos das pessoas. As pessoas olham para o rei e falam: esse rei tem capacidade de julgar, ele entende as coisas e com isso ele julga com precisão. E por ele julgar com precisão, esse rei consegue aplicar punição a quem é devido. Ele não deixa os perversos impunes. Pelo contrário, ele aplica a punição a eles. E ele guarda os justos, porque ele tem discernimento. Ele esquadrinha as coisas e age com sabedoria à luz disso. E talvez esse é um provérbio de Salomão, o texto diz. Talvez Salomão seja o exemplo maior no Antigo Testamento de um rei sábio aplicando isso para esquadrinhar questões e julgar as pessoas. A maioria aqui, eu imagino, deve conhecer a história de quando Salomão se tornou rei e duas mulheres, essa história está lá em 1 Reis 3, duas mulheres que eram prostitutas, engravidaram, cada uma teve um filho, com 3 dias de diferença entre o nascimento de cada um. E essas mulheres vão a Salomão com uma questão. E a questão é que uma delas diz: olha, essa mulher, enquanto dormia, se deitou sobre o filho dela e o filho dela morreu por culpa dela. Só que ela pegou e durante a noite, enquanto eu dormia, essa mulher diz, trocou os bebês. Ela colocou o bebê morto comigo e pegou o meu filho que estava vivo para ficar com ela.
Só que esse bebê morto não é o meu filho é aquele que está com ela. E, obviamente, a mulher que estava sendo acusada disse, não, não é isso, esse filho é o meu e o morto é o dela. E Salomão está ali, e o que ele tem é o testemunho daquelas duas mulheres. E aí Salomão pega, ele olha aquela questão, e o texto diz que ele pede uma espada, e ele fala, olha, essa diz que o filho é dela, a outra diz que o filho é dela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar o bebê no meio e a gente dá metade para cada uma. E quando ele faz isso, o texto diz que o amor materno se aguçou em uma dessas mulheres, na que era verdadeiramente a mãe. E essa mulher diz, ela vira e ela fala, não faça isso, dê o bebê para ela, mas não mate ele. Enquanto a outra diz, nem meu nem teu, que seja dividido no meio. E aí Salomão vê isso e ele fala, olha, deem o bebê à mulher que não quer que ele morra, porque essa é a mãe dele. E no fim do capítulo, no versículo 28, o texto diz que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quando o povo ouve a respeito da sabedoria de Salomão, o povo fica deslumbrado. E isso produz respeito ao rei. O povo vê aquele rei como glorioso e fala, esse homem é digno de ser nosso rei. Esse homem é bom para nos conduzir. Esse homem tem mais sabedoria que os outros. O rei não deve ser alguém com sabedoria comum. Alguém que está numa posição de autoridade precisa ter sabedoria e discernimento acima da média. Ele não pode ser simplesmente alguém ingênuo, alguém que não tem conhecimento para discernir questões, alguém que é levado por qualquer boato, alguém que acredita em qualquer testemunho. E esse é o princípio que esse texto está ensinando. A glória de um rei é esquadrinhar as coisas. A glória de um rei é ser alguém sábio ao ponto de conseguir entender questões difíceis. Sejam elas de juízo, sejam elas de conhecimento geral, seja do que for. É na sabedoria para esquadrinhar questões que está a glória do rei. E notem que esse era um princípio importante para os reis. Os reis deveriam saber que a glória deles estava nisso. Que eles não deveriam buscar glória exaltando o próprio nome, buscar glória em ter muitos bens, em ter muitas mulheres, como a lei diz aos reis para que não tenham. Os reis deveriam buscar glória em serem pessoas sábias, em entenderem a palavra de Deus, em terem o temor do Senhor para guiar a nação de forma sábia. Só que esse texto também era muito importante para o povo de Deus. E notem que, se os irmãos lerem os versículos aí, nesse trecho, vocês vão perceber que ele não está falando principalmente para o rei. Ele está falando para as pessoas que estão ao redor do rei. No versículo 5, por exemplo, ele fala, tira o perverso da presença do rei. É alguém que está ali, que sabe quem está na presença do rei e fala, olha, tira o perverso da presença do rei. Não permita que essa pessoa esteja na presença dele, em terceira pessoa. No versículo 6, não te glories na presença do rei. Ou seja, você está na presença do rei, não é para você ficar exaltando a si mesmo. Então é alguém que está na presença do rei e não o rei em si, que está sendo ensinado aqui. Então, apesar de ser um princípio importante para o rei, é um princípio fundamental para o povo. E novamente a gente vê isso na história de Israel. Quando o povo de Israel quis um rei de forma carnal, Deus deu qual rei para eles? Saul. Se os irmãos forem ler o livro de 1 Samuel, lá é dito que Saul era o mais belo dentre todos os homens de Israel. Ele era alguém muito belo, alguém que qualquer um olharia e falaria, é um homem belo. Não só isso, era um homem extremamente forte. A Bíblia diz que quando Saul foi ser ungido, rei por Samuel, diante de todo o povo que estava ali para Samuel ser ungido, para Saul ser ungido, Saul sobressaía todo o povo dos ombros para cima. Era um homem alto, era um homem forte, era um homem belo. É tudo aquilo que apela à carne das pessoas. É tudo aquilo que apela ao nosso sentido carnal. É tudo aquilo que as pessoas buscam por natureza. E esse rei belo e forte foi um dos reis mais tolos da história de Israel. E terminou levando o povo de Israel a uma derrota e entregando várias cidades nas mãos dos filisteus. Mas foi um rei escolhido por qual princípio? Por aquilo que traz glória a um rei diante de Deus? Não, por aquilo que traz glória diante dos homens. E esse é um problema que se aplica a pessoas em posição de autoridade no contexto político, mas, e nós sabemos disso no nosso país, a gente sabe o que é ter líderes eleitos por carisma, líderes que afirmam de propaganda eleitoral, que também não sabem o que um deputado, um senador faz, mas coloca ele lá que ele vai te contar. A gente sabe o que é ter líderes tolos. A gente, infelizmente, para o nosso lamento, sabe o que é ter líderes que não sabem esquadrinhar questões.
Líderes que dizem de coisas más que são boas e de coisas boas que são más. A gente sabe o lamento que é isso. Mas esse é um princípio que se aplica não só a autoridades políticas, mas a todo tipo de autoridade. Porque nós somos muito tentados a buscar guias que são gloriosos segundo a carne. A gente pensa em um líder espiritual, em um pastor, e muitas vezes a gente quer aquela pessoa que tem um falar sofisticado, que tem um jeito que dialoga com a cultura e apela para a cultura e é atraente para a nossa cultura. A gente quer um pastor que seja influente. É uma tragédia se os irmãos forem procurar anúncio de vagas de emprego para pastores em grandes igrejas hoje em dia. Se pede aptidões para falar, se pede aptidões no PowerPoint, se pede de tudo, menos as características que agradam a Deus no pastor. E os irmãos sabem o que são essas características? Não com princípios gerais da sua mente, mas vocês conseguem ir para a Bíblia e falar, não, a Bíblia ensina que é isso que é a glória de um pastor. Isso que torna um pastor glorioso, é isso que torna um pastor alguém honrado, alguém digno de ser seguido. Aos jovens, às moças, vocês sabem o que torna um jovem glorioso como esposo? É que ele tenha dinheiro, é que ele tenha um carro, é que ele tenha um cabelo legal, o que torna um homem glorioso? O que vocês buscam num cônjuge? Aos jovens, e parece que os jovens homens são especialmente tolos nesse assunto, né? Você sabe o que torna uma mulher virtuosa, o que torna uma mulher com quem você possa casar? Ou você simplesmente busca alguém que satisfaça seus desejos emocionais, que te dê prazer estético, você acha ela bonita? E se você busca isso, você está buscando a glória de homens, você não sabe o que torna uma esposa gloriosa, uma esposa digna de honra. Você não sabe o que torna um esposo digno de honra, um esposo glorioso, o que torna um pastor ou qualquer outro papel na sociedade que a pessoa tenha. E se você não souber isso, você vai andar por caminhos de tolice. Você vai andar por caminhos de pecado. Eu, olhando para esse texto, quis trabalhar com ele em termos de 2 pilares de uma vida piedosa. 2 pilares para que a gente tenha um viver que agrade a Deus. E o primeiro pilar é esse. Para que você tenha um viver que agrade a Deus, para que você tenha um viver glorioso, um viver digno de glória, você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. E você não entende a vontade de Deus para a sua vida por um sentimento que você tem quando você está ouvindo uma música bem emotiva. Você não entende o que Deus quer da sua vida por um sentimento de paz aleatório que vem sobre você em alguma situação. Você entende o que Deus quer para a sua vida quando você lê a Bíblia, entende aquilo que Deus revelou que é agradável a Ele. Você entende o que Deus quer de um rei quando você lê: a glória de um rei é esquadrinhar as coisas. Você entende o que Deus quer de um homem, de um marido, de um pai, quando você lê: a glória de um pai é isso. Um homem piedoso é isso, uma mulher piedosa é isso e assim por diante para toda a nossa vida. Esse é um princípio que se aplica não só para reis e para o templo de Israel, mas se aplica para os nossos dias e para cada aspecto da nossa vida. Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? Quantos aqui já leram a Bíblia e têm lido a Bíblia falando: não, eu quero ser um esposo melhor, eu vou ler a Bíblia de capa a capa e vou anotar todos os textos que eu achar que falam sobre o que é um esposo agradável a Deus, e depois eu vou meditar nesses textos, vou estudá-los, vou separar em categorias para entender o que cada um fala. Isso parece demais para você? Você olha e fala: nossa, que isso, gente, quem faz isso? Por isso que a gente é um povo que perece por falta de conhecimento. Por isso que tem tanta loucura no meio da igreja hoje em dia. A gente quer saber sobre um assunto, o que a gente faz? A gente vai ler um livro, pega, assume tudo aquilo, assume que aquela pessoa foi digna de confiança, interpreta exatamente daquela maneira, sem esmiuçar o texto, sem buscar a palavra de Deus, e a gente é guiado de acordo com visões de homens. A gente é guiado de acordo com a visão que a gente aprendeu, que alguém teve lendo a Bíblia. Mas a gente não foi a Bíblia em si. Livros são necessários, não são só bons, são necessários. Mas a gente precisa da palavra de Deus. E se você quer viver uma vida piedosa aos olhos de Deus, uma vida gloriosa, que traga glória a Deus nesse mundo, você precisa entender aquilo que é agradável aos olhos de Deus, para cada aspecto da sua vida. Assim como um rei e o povo precisava entender o que era agradável num rei aos olhos de Deus. Esse é o primeiro pilar de um viver piedoso diante de Deus. E essa é a glória dos 6, é encobrir as coisas. E agora a gente vai ver o segundo pilar de um viver piedoso, que é a glória de Deus.
que é compreender quem Deus realmente é. Que aqui diz que a glória de Deus é encobrir as coisas. Mas antes da gente olhar para a glória de Deus em si, eu queria que os irmãos notassem uma coisa aqui. Deus já é glorioso como Rei dos Reis. Deus, a Bíblia diz no Salmo 45 e diversos outros salmos, que Deus é o grande Rei sobre toda a terra. A Bíblia ensina que Deus governa todas as coisas e que Deus é um justo juiz. Que Deus não precisa fazer esforço algum para julgar todas as coisas. Que Deus é capaz de discernir o pecado à distância. A Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que eles são vãos. Notem os irmãos que no versículo 3 de Provérbios 25 diz que o coração dos reis é insondável, que assim como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. O rei tem glória porque ele esquadrinha as coisas, mas o próprio rei não é capaz de sondar o seu próprio coração. As pessoas não são capazes de sondar o coração dos reis, mas Deus, a Bíblia diz que esquadrinha os pensamentos e o coração dos homens, que tudo está descoberto perante Ele. Deus conhece todas as coisas, Ele é o grande Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele conhece todas as coisas para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Isso é manifesto claramente em Jesus. Jesus, quando veio, é aquele que discernia os pensamentos dos homens, que não caiu em cilada alguma, que quando alguém vinha e falava que queria servir a Ele com hipocrisia, Jesus percebia isso, e Jesus tratava essa pessoa de acordo. Jesus jamais foi enganado por ninguém, e Jesus falou que Ele um dia vai vir para julgar todos os homens, para julgar todas as nações, e nesse dia Ele vai separar os justos dos injustos. Como Ele diz, aos justos Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso que está preparado para vocês. Nenhum justo vai acabar condenado por engano. Jesus, quando Ele se assentar no trono do juízo dEle, com os olhos, Ele vai dissipar todo o mal. E ao mesmo tempo, Ele vai reconhecer aqueles que, professando fé, vindo na igreja, ou o que quer que seja, não eram verdadeiros discípulos dEle. Aqueles que, apesar de virem à igreja domingo após domingo, seguiam vivendo em pecado. Aqueles que amavam o pecado no seu coração. E a esses Ele vai falar: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, para o fogo preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus, nesse dia, vai ser glorioso. Nesse dia, a gente vai olhar para Jesus e a gente não vai falar: nossa, que terrível, Jesus condenou os ímpios. A gente vai falar: glória ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus esquadrinha todas as coisas. O Senhor Jesus puniu aqueles que mereciam ser punidos, e Ele recompensou aqueles que mereciam ser recompensados. O nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele é glorioso. Quando a gente contempla a sabedoria e a justiça do nosso Deus, a gente vê a glória do nosso Deus. Mas a glória do nosso Deus vai além disso. A glória do nosso Deus vai além de qualquer glória que a gente possa apontar de qualquer rei. Ela não é simplesmente semelhante à de reis, mas muito maior. Ela é incomparável com a glória de reis. Ela está totalmente acima da glória de reis. E isso é visto no que o texto diz. A glória de Deus é encobrir as coisas. Como eu disse antes, a ideia aqui é que Deus está além do nosso conhecimento. Se a gente reconhece a glória de um rei, quando a gente olha para ele, a gente fala: não, a gente enxerga que esse rei esquadrinha todas as coisas, a gente enxerga realmente a glória de Deus. A gente entende que Deus é Deus, quando a gente vê que Deus encobre as coisas. Quando a gente percebe que Ele está além do nosso alcance, que Deus não revelou tudo sobre si, e que a gente é incapaz de chegar ao conhecimento daquilo que Deus não revelou, que a gente é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus por completo. Se a gente verdadeiramente entende quem Deus é, a gente olha para Deus e a gente fala: Senhor, tudo que eu sei sobre o Senhor é nada, e o Senhor está infinitamente além de mim. E com toda a minha sabedoria, com toda a minha força, com todo o meu conhecimento, se eu juntar toda a minha disciplina, eu sou incapaz de alcançar além do que o Senhor revelou. Eu sou incapaz de alcançar tudo o que o Senhor é. No livro de Jó, no capítulo 11, um dos amigos de Jó diz a ele: porventura você desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber?
A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Notem o que o amigo de Jó diz aqui para ele. Porventura você desvendará os arcanos de Deus? Ou você penetrará até a perfeição do Todo-Poderoso? A ideia aqui dos arcanos de Deus, de penetrar até a perfeição, é conhecer completamente a Deus. É chegar até a exaurir todo o conhecimento de Deus, de forma que possa dizer, não, eu entendo quem Deus é. Eu consigo falar e explicar para você completamente o que Deus é, sem que falte nada para você saber. E aqui a pergunta é retórica, você vai penetrar até os arcanos de Deus, Jó? Jó, você vai penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Não, Jó, você é incapaz de chegar a Ele. E ele diz, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderá fazer? Jó, você consegue medir o céu, você consegue daí de baixo olhar para cima e falar, não, tá, eu sei que aqui tem tal altura. Jó, você consegue subir até os céus? O céu está completamente além do seu alcance, você não tem forma de se achegar aos céus, de medir os céus. O que você vai fazer? A sabedoria de Deus está além do seu alcance, assim como os céus estão além do seu alcance. Você é incapaz de chegar ao conhecimento da sabedoria de Deus. Você é incapaz de julgar a Deus, porque a sabedoria dele vai além de você. A medida dela é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Você consegue chegar na beira do mar e falar, tá, aqui eu tenho ideia de quanto mede. Deus, quando fala, Jó no fim do livro fala, Jó, você tem ideia da largura do mar? Como se falasse assim, ó Jó, você consegue falar, tem uns tantos metros. Você chega na beirada e você fala, tá, aqui tem tantos metros. Jó, você não consegue nem medir coisas criadas por mim. E você quer medir a minha sabedoria? A minha sabedoria vai além de toda a sua compreensão. A sabedoria de Deus, o ser de Deus e a sabedoria de Deus. Quem Deus é, os planos dele, a sua vontade, os seus pensamentos, estão todos além do nosso conhecimento. E notem, irmãos, que não é simplesmente que está além do nosso conhecimento, porque Deus não revelou isso a nós, porque Deus não quis mostrar mais de si mesmo. Mas como Paulo diz para Timóteo, Paulo diz que ele é aquele que habita em luz inacessível. Ele é aquele a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Não é simplesmente que Deus não revelou e por isso ninguém jamais viu. É que homem algum é sequer capaz de ver a Deus. Se qualquer um tentasse contemplar a Deus, a pessoa seria consumida pela glória dele. Seria consumida pela grandeza do conhecimento dele. E não é à toa que a Bíblia usa a figura do sol para isso. Lá em Jó, agora no capítulo 37, versículos 21 a 24, ali já o jovem Eliú falando, respondendo a Jó com sabedoria, diz assim, eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Tentar conhecer tudo o que Deus é, tentar conhecer toda a sabedoria de Deus, é como a gente tentar se aproximar do sol. A gente não consegue contemplar o sol. Daqui da terra a gente não consegue contemplar o sol num dia de céu limpo. Eu falei com a minha esposa ontem que hoje seria um bom dia para essa ilustração, porque a gente percebe bem como a gente é incapaz de sequer ficar debaixo do sol num dia como esse. Se você tentar olhar para o sol, no mesmo instante você precisa tirar seus olhos. Deus tem mais resplendor, tem mais glória do que o sol no seu dia de maior fulgor. Você é mais capaz de contemplar o sol a 1 metro de distância do que você seria capaz de contemplar a glória de Deus. Tentar compreender todos os caminhos do Senhor, tentar esquadrinhar a Deus, seria como tentar fazer um mapa do sol andando em cima dele, fazendo um desenho de cada parte. Nenhum de nós consegue sequer se aproximar disso. E é isso que quer dizer, quando Deus diz que a glória dele é encobrir as coisas. A gente reconhece a glória de Deus, porque Deus se manifestou a nós. E Deus não se manifestou a nós como o Deus que está no nosso controle. Deus não se manifestou a nós como Deus que você é capaz de compreender. Deus não se manifesta a nós como Deus que você fala, não, eu sigo a Deus porque eu entendo os caminhos dele. Deus se manifestou a nós como Deus Todo-Poderoso, que está além do conhecimento de qualquer um de nós, de qualquer pessoa que já viveu nesse mundo, e que fala para você, siga-me, e confie em mim, e viva pela fé em mim,
e não pelo que você sabe, não porque você tem todo o conhecimento. É por isso que entender que a glória de Deus está em cobrir as coisas, não é simplesmente mais uma coisa importante na vida cristã, é um dos pilares de uma vida piedosa. Porque se você quiser seguir a Deus somente naquilo que você entende, logo você vai abandonar Ele. Porque você não vai estar confiando em Deus. Você vai estar querendo sujeitar a Deus ao seu conhecimento. Fala, eu entendo o que Deus está fazendo aqui. Então, tá bom, Deus, se você está fazendo algo que faz sentido para mim, então eu sigo o Senhor. Só que Deus não age assim na nossa vida. Não é assim que Deus trabalha no mundo e com o seu povo. Deus é glorificado quando Ele encobre as coisas e sem ver nada a gente fala, Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu sou incapaz de chegar ao conhecimento dEle. E por isso eu vou seguir a Ele. E por isso eu vou repousar nele, por isso eu vou confiar nele. E como eu disse, isso é um pilar da piedade, porque isso muda toda a sua vida. Isso muda, em primeiro lugar, como que a gente entende que a gente pode se achegar a Deus. Entender o que é a glória de Deus, tanto que ela está além do nosso conhecimento, tanto que a glória dele é encobrir as coisas, quanto entender a glória de Deus como Rei, leva a gente a entender que a gente tem um grande problema para se achegar a Deus. A gente tem um grande problema, em primeiro lugar, porque Deus é o Rei que esquadrinha todas as coisas para dar a cada um segundo as suas obras. Deus vê o seu pecado, Deus sabe que você é pecador, e Deus vai punir cada pecado. Como eu disse em Jeremias 17:10, diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. E aí, em Salmos, a gente tem o relato do que Deus disse, que Ele viu quando Ele olhou para os filhos dos homens. O que Deus vê quando Ele olha para os seres humanos. E diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, Deus está esquadrinhando os filhos dos homens. Deus está olhando cada um de vocês aqui. Dos céus Ele olha para cada um de vocês aqui. A vida de vocês está clara, está nua, está evidente aos olhos de Deus. Deus vê cada um de vocês por completo. Ele vê o que se passa na sua mente, no seu coração, hoje, agora, nessa semana, Ele vai ver amanhã. Dos céus Ele olha, e o que Ele vê? Será que tem alguém que entende? Será que tem alguém que busca a Deus? O que Deus vê está no versículo seguinte desse salmo. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus esquadrinha todos os homens. E não há nenhum de vocês aqui que possa dizer, não, mas eu entendo, eu tento ser uma pessoa boa. Deus olha para você e fala, não, você não entende, você não faz o bem. E esse é o seu problema, você não entende. Você não entende e você acha que é bom, você acha que Deus está ao seu alcance, você acha que Deus é como você, e por isso você acha que você pode ser bom o suficiente para agradar a Deus. Você fala, não, tá, no dia do juízo eu sou pecador, mas eu vou apresentar algumas coisas para Ele. Ele vai ver que eu tentei ser uma pessoa boa, que eu não fazia mal para ninguém, e Ele vai me aceitar. Mas Deus não é como você. Deus está além do seu alcance. E a justiça dele está além do seu alcance. E o que Ele revelou para você é que Ele é um justo juiz, que sabe todos os seus pecados e que não vai deixar nenhum impune. Ele vai retribuir você segundo as suas obras. E isso quer dizer que Ele vai retribuir a você cada pecado que você já cometeu. E esse é o grande problema, o primeiro grande problema que a gente tem para andar com Deus, para que a gente possa viver uma vida piedosa. Como a gente pode viver uma vida piedosa se Deus é justo? E como a gente pode viver uma vida piedosa se Deus está além do nosso alcance? Porque alguém pode falar, não, tá, entendi isso, mas então eu vou buscar a Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou pedir intercessão dos santos, eu vou fazer de tudo, eu vou ser batizado e eu vou viver para Deus, eu vou abandonar tudo e eu vou viver para servir a Deus. Você não tem como alcançar a Deus. Deus encobre a si mesmo. E Deus encobriu qualquer forma que alguém possa pensar de se achegar a Ele pelas suas obras. Porque Deus diz que aquele que vem a mim, Ele vai retribuir conforme as suas obras. E as suas obras são más, e Ele vai retribuir isso a você. Deus está além do nosso alcance. A comunhão com Deus está além do nosso alcance. E como a gente pode, então, conhecer a Deus? Como que a gente pode se achegar a Ele? E a resposta para isso não está em homens, não está em denominações religiosas, não está em devoção pessoal, mas a resposta para isso está no Senhor Jesus. Vá comigo brevemente para o Evangelho de João na sua Bíblia. A gente ainda vai mandar mais um pouquinho pela Bíblia, então peço que os irmãos permaneçam atentos com as Bíblias nas mãos.
Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 14 até o versículo 18. João, capítulo 1, 14 a 18. A gente não tem como se achegar a Deus por nossas obras. A gente não tem como alcançar a grandeza e a glória de Deus. Mas Jesus veio e Jesus revelou Deus a nós. E Jesus revelou Deus a nós, não apenas mostrando a glória de Deus, mas mostrando, através da glória de Deus, um meio da gente se achegar a Ele. Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A Bíblia, como diz o escritor de Hebreus na Bíblia, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. E esse que é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser, é aquele que veio e se fez carne, para que, apesar de ninguém jamais ter visto a Deus, ninguém jamais ter visto o Pai, ninguém ter forma alguma de se achegar ao Pai, por meios que Ele possa elaborar, Jesus veio, e em Jesus a gente vê a glória de Deus. E a gente vê a glória de Deus de uma forma que, por ela, a gente pode se aproximar de Deus. Porque Jesus não veio simplesmente para manifestar a glória de Deus como um exemplo. Jesus veio para manifestar a glória de Deus se entregando no lugar de pecadores. Se entregando para morrer no lugar de pecadores e pagar pelos pecados deles. E porque Ele pagou pelos pecados, Ele resolve o primeiro problema. Porque Jesus morreu no lugar de pecadores, porque Jesus sangrou, porque Jesus agonizou e padeceu no lugar de pecadores. Jesus resolve o primeiro problema. E agora, aqueles que creem em Jesus, que se voltam a Jesus em fé, não mais para serem salvos por suas obras, não mais para serem salvos por tentarem ser boas pessoas, não mais serem salvos porque são reformados, não mais serem salvos porque entenderam um conjunto de doutrinas, mas que se entregam ao Senhor Jesus para serem salvos por Ele, reconhecendo que não tem nada para fazer, são perdoados dos seus pecados por causa do sacrifício de Cristo. E Jesus resolve o segundo problema, porque a glória de Deus é manifesta a nós em Cristo. E a gente encontra o meio de se achegar a Ele. A glória de Deus ainda vai infinitamente além do que nós conseguimos compreender. Deus ainda encobre muito de si. Deus é infinito. A gente jamais vai conhecer completamente aquilo que é infinito. Depois de milhares de eternidades no céu, a gente não vai conhecer a Deus completamente. Mas em Cristo, a gente pode conhecer a Deus verdadeiramente. Apesar de não conhecer exaustivamente, a gente pode conhecer a Deus e se achegar a Deus e ser reconciliado com Deus. E quando você se achega a Deus por meio de Jesus, o que acontece é que você reconhece que Deus está além de si. O que acontece é que você reconhece que a justiça de Deus vai além da sua. E você não se achega porque você consegue se apresentar a Ele, mas você se achega porque você confia nele. Porque você fala: Senhor Jesus, eu não consigo compreender completamente quem o Senhor é. Eu não consigo compreender completamente quem o Senhor é, Deus, Pai, Filho e Espírito. A sua justiça é maior que a minha. E tudo que eu consigo compreender diante disso é que eu sou muito pior do que eu pensava, que eu sou um pecador muito pior. A sua sabedoria vai além do que eu consigo compreender. Eu não consigo entender o seu ser, Senhor. Eu não consigo explicar como o Senhor é um e é três ao mesmo tempo. Como o Senhor é um só Deus em três pessoas. Isso vai além de mim. Mas você não abandona a fé por causa disso. Você se rende ao Senhor Jesus. E você confia nele para perdoar os seus pecados e para conduzir toda a sua vida. Entender que Deus está além do nosso alcance, entender a justiça de Deus é fundamental para que a gente se achegue a Ele. Se a gente não compreender isso, a gente vai buscar se achegar a Deus pela nossa justiça, pelas nossas obras, e a gente vai ser condenado por Ele. Mas não é só fundamental para que a gente seja salvo. A gente precisa compreender isso para que a gente viva diante de Deus. E eu mencionei bastante a história de Jó ao longo dessa pregação. A gente leu algumas passagens do livro de Jó. E eu queria chamar os irmãos então a abrirem nessa última passagem, no capítulo 38 de Jó. Porque Jó talvez seja o maior exemplo de como compreender a glória de Deus, como sendo um Deus justo, mas um Deus que encobre as coisas,
é fundamental para que a gente viva o nosso dia a dia como cristãos. Enquanto os irmãos abrem, é importante que a gente lembre aqui o contexto de Jó, né? Talvez seja uma das histórias mais conhecidas no nosso contexto brasileiro religioso. Que Jó foi um homem que, apesar de ser justo e piedoso, nos primeiros capítulos Deus mesmo fala de Jó, né? Deus fala, para Satanás, você viu o meu servo Jó? Não tem ninguém tão justo e piedoso como ele na terra. Então era um homem muito piedoso. Só que, apesar disso, Jó padece diversos sofrimentos de uma só vez. Lá nos primeiros capítulos a gente vê que primeiro Jó perde todos os seus bens, Jó perde todos os seus filhos, no mesmo dia morrem todos os seus filhos, todo o seu gado é roubado, as suas plantações são queimadas e perdidas. Se pense no lugar dele, no mesmo dia você perde sua casa, sua família morre, você é demitido, tudo que você tem é perdido. E Jó ainda assim permanece adorando a Deus. Jó não se ira, Jó não blasfema contra Deus, mas ele adora a Deus diante disso. É aquela famosa frase, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o momento que Jó diz isso. Só que em seguida, além de perder todas as coisas, a Bíblia diz que Jó perde também a sua saúde. E que ele fica num estado que era nojento, era asqueroso para alguém que estivesse perto. A Bíblia fala que ele é tomado de feridas do topo da cabeça até a planta dos pés, literalmente. Que as suas feridas sangravam, formavam pus no corpo inteiro dele. E Jó ainda permanece em silêncio por um tempo diante disso. Mas chega um momento ali, a partir do capítulo 3, que Jó não aguenta mais de agonia e sofrimento. E ele chega no limite do desespero. E o que Jó faz nesse momento? Nesse momento, Jó começa a se irar contra Deus. E do capítulo 3 até o capítulo 37, o que a gente vê é Jó falando contra Deus. E a pergunta que faz Jó se irar, a pergunta que causa a agonia de Jó, não é simplesmente que ele está sofrendo, mas é Jó falando, por quê? Por que eu estou sofrendo? Como pode? Não tem como ser justo a mão de Deus pesar sobre mim dessa forma. Os justos estão prosperando, os ímpios, os injustos, os criminosos estão prosperando, têm abundância de riquezas, eles têm saúde, morrem bem. Eu era justo, por que eu estou sofrendo essas coisas? E Jó se ira contra Deus ao ponto de falar, olha, como que eu vou argumentar com Deus? Deus é maior que eu. Se Deus tirasse a sua mão de cima de mim, para não me condenar, aí eu me levantaria e eu falaria para Deus. Aí eu me defenderia, eu falaria a minha causa. Por quê? Como que eu vou argumentar contra Deus? Ele vai me condenar. Jó acusa Deus de injustiça. Jó acusa Deus porque ele fala, por quê? Por que eu estou sofrendo dessa forma? Eu não entendo e por isso eu não aceito. Até que no capítulo 38 até o 41, depois dos amigos de Jó falarem de diversas formas erradas para ele, depois do jovem Eliú falar de forma piedosa a Jó, finalmente, no capítulo 38, Deus aparece a Jó. E quando Deus aparece a Jó, o que muitos esperariam, talvez, é que Deus explicasse, falasse, não, Jó, você não está entendendo, eu estou te usando. E através de você, por toda a história da igreja, pessoas vão ser edificadas e santificadas por meio do seu testemunho. Eu tenho um propósito nisso na sua vida. Não, Jó, eu estou fazendo isso, isso e isso aqui, que vai redundar em bênção para você. Talvez é isso que muitos de nós desejamos no meio do sofrimento, é que Deus venha e Ele explique para a gente. A gente fala, não, eu entendo, então eu me alegro. Mas quando Deus aparece a Jó, não é isso que Deus faz. Deus primeiro, os irmãos abriram no capítulo 42, volte aí algumas páginas, no capítulo 38. Deus aparece a Jó e diz assim, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus aparece para Jó e fala, Jó, você está obscurecendo o meu conselho, você está falando que os meus caminhos não são bons, que eu não sou justo? Jó, cinge os seus lombos como homem, se levanta agora, Jó, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, Jó, e você agora vai me responder. Já que a sua sabedoria é tão elevada ao ponto de você poder me colocar nos bancos dos céus, eu pergunto e você me responde, então. E Deus não explica nada para Jó nos capítulos seguintes. O que Deus faz para Jó é perguntar coisa através de coisa, que mostra quão Jó é tolo, quão Jó é uma pulga diante de Deus, quão Jó, o conhecimento, a sabedoria, a justiça de Jó não conseguem chegar a uma migalha da justiça, da sabedoria e da bondade de Deus.
Deus pergunta, Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu fundei a terra, coloquei os seus alicerces? Onde você estava quando eu criei o mar e limitei até onde ele iria? Jó, você consegue segurar o mar para que pela força dele ele não tome a terra? Jó, você consegue abater os ímpios da terra? Já que você está demandando justiça, você, com o seu braço forte, com a sua sabedoria, a sua justiça, consegue achar os ímpios e punir todos eles? Jó, me explica uma coisa, você consegue domar um leão? Você consegue domar um hipopótamo? Você consegue domar os monstros dos mares, já que você é tão forte e tão elevado? Jó, onde você estava quando eu fiz essas coisas? Onde você estava quando eu criei as estrelas e nomeei cada uma delas e elas obedeceram às minhas ordens? E Deus vai falando, coisa através de coisa, que a resposta de Jó para todas as perguntas é, não sei. Não, Senhor, não consigo. Não sei. É a única resposta que Jó poderia dar. É a única resposta que Jó teria. Só que Deus não faz isso para humilhar simplesmente Jó. Deus não faz isso porque ele ficou com o ego ferido. Deus não é ferido pelas tolices que nós muitas vezes falamos. Deus faz isso porque o que Jó precisava era reconhecer a glória de Deus como Deus que encobre as coisas. E depois de Jó ouvir pergunta após pergunta de Deus, no versículo 42 a gente tem a resposta de Jó. E olhem lá comigo, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e cinza. Agora que Jó reconheceu quem Deus é, a vida de Jó é transformada. E a primeira coisa que muda é que agora Jó reconhece quem Deus é. Ele começa falando, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, independente do que esteja acontecendo comigo, o Senhor segue podendo todas as coisas e os teus planos estão sendo cumpridos. Eu não sei quais são, mas agora que eu reconheço que o Senhor está infinitamente além do meu alcance, eu reconheço também o teu poder e a tua sabedoria acima de todas as coisas. E isso leva Jó a mudar a sua visão de si mesmo. Quando Jó reconhece quem Deus é, isso muda a forma como ele vê quem ele mesmo é. Porque agora ele diz de si mesmo, se antes ele estava arrogante, falando como se ele pudesse repreender a Deus, agora Jó diz no versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Senhor, eu não tenho conhecimento. Tudo que eu falei foi tolice minha. A minha ira não era justificável. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu não consigo explicar porque coisas más acontecem a pessoas piedosas. Eu não consigo explicar porque tem ímpios que prosperam. Eu não consigo resolver o problema do mal no seu exaustivamente. Eu não consigo compreender o teu poder e os teus planos exaustivamente. Só que eu não consigo porque é maravilhoso demais para mim. E eu fui tolo de querer compreender para me sujeitar ao Senhor. Eu fui um tolo de querer ter as respostas para me sujeitar ao Senhor em fé. Jó reconhece quem Deus é. Jó agora muda então e reconhece quem ele mesmo é. E isso muda a forma como Jó se achega a Deus. Porque agora no versículo 4, Jó não quer mais falar. Jó diz, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Senhor, eu vou falar, mas agora eu vou falar isso aqui. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó agora se achega a Deus não como um mestre para ensinar a Deus. Não como alguém que leu a Bíblia e tem muito para falar sobre o que está aqui. Jó se achega a Deus para ouvir o que Deus tem para falar. Jó se achega e ele fala, Senhor, me ensina. O que eu não sei, me ensina o Senhor, porque eu sou tolo. O Senhor é maravilhoso demais para mim, eu dependo do Senhor. Essas três coisas marcam bem as evidências de alguém que realmente creu no Senhor Jesus. Você quer ver uma evidência de alguém que não conhece a Deus, que não foi salvo? É aquela pessoa que diz, olha, Deus para mim é isso. É aquela pessoa que lê a Bíblia e fala, não, mas eu não vejo sentido nisso aqui. Olha, não tem como Deus ser isso. Deus é soberano? Não, impossível. Deus ter escolhido alguns? Não tem como. Para mim é inaceitável. Essa pessoa demonstra que ela não foi humilhada por Deus ainda.
que ela não reconheceu quem Deus é. Porque aí essa pessoa vai para a palavra e ela fala, não, pera, isso daqui não cabe no meu conhecimento. Deus escolheu alguns, eu não consigo entender como isso e o amor de Deus andam juntos. Eu não vou crer nisso. Eu não vou crer na eleição. Por quê? Não vou crer na soberania de Deus. Por quê? Porque a pessoa quer que Deus caiba no entendimento dela e não quer se sujeitar a um Deus que encubra as coisas, a um Deus que diz, olha, é isso que eu revelo e você deve crer em mim. Eu sou bom, creia em mim por isso, mas eu não vou revelar mais que isso para satisfazer os seus desejos. Vocês são meus, eu me dou a vocês, vocês se sujeitam a mim, mas eu não me sujeito a vocês. E é só quando isso acontece, quando a gente é humilhado por Deus, quando a gente vai a Deus para ouvir, não para falar, que acontece o que diz nos versículos 5 e 6. Primeiro, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora a gente consegue ir para a Bíblia e a gente vê a grandeza de Deus de fato. Antes a gente ia para a Bíblia e a gente não via um Deus glorioso, porque um Deus que cabe nos nossos pensamentos é um Deus limitado pelos nossos pensamentos. Mas quando a gente vai para a Bíblia pronto para receber de Deus aquilo que Ele tem para dizer, aí eu vejo a glória de Deus. Um dos aspectos que mais me faz ver a glória de Deus é o amor de Deus por toda a sua criatura, todas as suas criaturas, e a ira e o ódio de Deus contra o pecado. Por quê? Porque a gente é pecador, e quando a gente se ira, muitas vezes a gente faz isso em detrimento do amor. A gente abre mão do amor quando a gente está irado com alguém. Mas a glória de Deus é que no Evangelho, Deus amou aquele contra quem Ele estava irado. Nós éramos filhos da ira, os eleitos eram filhos da ira, mas Deus amou de tal maneira que deu o Filho dele por aqueles contra quem Ele estava irado. Que Deus é esse que ama de forma tão intensa e ardente e grandiosa que, como diz Efésios, excede todo entendimento, mas que ainda assim odeia e se ira contra todo o pecado. Só que se você for orgulhoso, você vai para a Bíblia e você vai falar, não tem como Deus amar e estar irado ao mesmo tempo. E ou você vai negar a ira de Deus contra o pecado, e nisso você vai diminuir o amor de Deus, porque Deus não amou aqueles contra quem Ele está virado. Você vai falar, não, Deus não está virado contra os eleitos. Deus amou aqueles que Ele já amava, não tinha nada de ira contra eles. Ou você vai reduzir a justiça de Deus na sua ira. Ou você vai reduzir os dois, né, irmãos? Deu para entender. Você reduz a ira de Deus, porque você fala, ou Deus não está virado, e o amor dele é grande desde a eternidade, ou você reduz o amor de Deus, porque você fala, não, é que Deus não amou tanto assim, porque Ele não amou pessoas odiosas. Deus não amou aqueles contra quem Ele está virado. Agora, quando você fala, não, Deus está virado, e a ira de Deus é imensurável, a ira de Deus vai além do nosso entendimento. Mas Deus amou de tal maneira que Ele salvou aqueles contra quem Ele está virado, aí você vê glória em Deus. Você vê glória em Deus quando você se sujeita ao fato de que Jesus é Deus que se fez homem. Isso está além da nossa compreensão. A gente não consegue falar, não, entendo que Deus é assim, assim, assado, e Ele se fez homem, Ele fez isso, e aí Ele se tornou homem. As heresias a respeito da Trindade surgiram porque pessoas não quiseram se limitar àquilo que Deus revelou. Mas quando se fala, não, Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem, isso vai além da minha compreensão. Você vê a grandeza do amor de Deus e da graça de Deus, porque Ele que estava acima de todos se humilhou, e se fez homem, se fez servo até a morte de cruz. Quando a gente reconhece que Deus é um Deus que encobre as coisas, aí a gente começa a conhecer Deus, de vê-lo com os nossos olhos, e não só de ouvir falar dele por alguém. E isso leva a gente, por fim, a se abominar e se arrepender no pós-cinza. Porque aí a gente se prostra e a gente fala, Senhor, quem sou eu para jamais pecar contra o Senhor? O Senhor está além de todo o meu conhecimento. Mas o Senhor se revelou a mim, quem sou eu para ter pecado contra o Senhor? E ainda assim o Senhor me amou e me salvou, e como eu posso ainda pecar contra um Deus que é tão grande, e tão grande além do meu conhecimento? E isso que leva a gente a viver uma vida piedosa. Isso leva a gente a buscar abandonar o pecado, para buscar ver de modo agradável a Ele. De novo, irmãos, isso é fundamental, e como para Jó isso é fundamental no nosso sofrimento. Porque no nosso sofrimento a gente é tentado a perguntar por quê também. Por que, Senhor, eu tenho esse problema na minha família? Por que, Senhor, eu passo por esse problema de saúde? Por que eu tenho essa condição financeira? Senhor, por causa da minha condição de família, financeira, de saúde, eu não consigo servir tanto ao Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Senhor, eu gostaria de servir mais os irmãos, mas eu tenho que ficar contando aqui, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Quando a gente está passando por sofrimentos, isso limita a gente. E a gente é tentado a murmurar contra Deus,
a como Jó se desesperar e acusar Deus de injustiça, e muitas vezes alguns até apostatam da fé, porque falam, não é possível um Deus bom permitir que isso tenha acontecido. Mas quando a gente reconhece que Deus é um Deus que encobre as coisas, a gente pode nesses momentos olhar e falar, Senhor, eu não compreendo, mas eu sei que o Senhor está além de mim, e eu sei que o Senhor é bom e justo e sábio, e ainda que eu jamais entenda por que isso está acontecendo na minha vida, Senhor, eu adoro o Senhor, porque eu sei que o Senhor faz tudo com bom propósito, mesmo aquelas coisas que o Senhor não revela para nós o porquê. É isso que faz a gente, como Paulo, viver não pelo que a gente vê, mas pelas coisas que a gente não vê. E a gente sabe que a gente compreendeu a glória de Deus como Rei dos Reis e como aquele que encobre as coisas, como quando a gente diz, como com Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, ó Deus, as nossas palavras, as minhas palavras nessa manhã e até mesmo a nossa mente de cada um aqui é completamente incapaz de compreender, ó Deus, até mesmo aquilo que o Senhor revelou a nós. Pai, até mesmo naquilo que o Senhor revelou a nós, nós vemos coisas que vão além da nossa compreensão. Mas nós pedimos que pela Tua palavra o Senhor nos revele a Tua glória, que como já nós possamos dizer que os nossos olhos te veem, ó Deus. Que nós leiamos a Tua palavra e não leiamos apenas coisas abstratas, distantes, que não transformem a nossa vida, mas que nós leiamos, contemplemos a Tua glória e sejamos transformados pelo Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, nós não somos. O Senhor, ó Deus, está acima de tudo e de todos. O Senhor, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, o Teu poder, a Tua justiça, o Teu amor, a Tua bondade, estão encobertas para nós, ó Deus. Tudo que nós conhecemos é só uma pequena fagulha da grandeza da Tua glória. Pai, que nós adoremos o Senhor e nos prostremos e o sirvamos de todo o coração diante disso. Nós pedimos por isso, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.